sou a professora Mariana Torres, psicóloga, especialista em carreira, recrutamento e seleção e mestranda em administração de empresas. E hoje vamos falar sobre entrevista por competência. Uma das técnicas de entrevistas mais utilizadas no mundo trata-se do conceito de entrevista por competência. Esse método trata-se de uma investigação comportamental que tem como premissa identificar comportamentos passados para prever comportamentos futuros. A entrevista por competência é baseada nos seguintes critérios. Ela é planejada com base em um perfil de competências definido na descrição do cargo ou CHA. Ela é personalizada para cada processo seletivo. As perguntas usadas são abertas e específicas. E as perguntas são realizadas com verbos de ação no passado. As perguntas são planejadas para obter respostas que tenham contexto, ação e resultado. O CAR. No método CAR, o recrutador conseguirá provar por evidências comportamentais, exemplos de situações vividas, o que o candidato disse, fez, sentiu e pensou e quais foram os resultados da sua ação em determinada situação. Além disso, a entrevista terá como foco principal investigar a presença ou ausência das competências no comportamento do candidato. Esse tipo de entrevista também objetiva desenvolver a habilidade para ouvir as respostas do candidato. Saber perguntar e saber ouvir são competências imprescindíveis ao perfil hábil de um recrutador. Ao se preparar para a entrevista, o recrutador deverá montar um roteiro de perguntas alinhadas às competências que gostaria de avaliar e seguindo as premissas da entrevista de competência. Exemplo, digamos que você está conduzindo o processo seletivo para uma vaga de professor de português e gostaria de avaliar a habilidade dos candidatos na competência de criatividade aplicada em uma sala de aula. Como construiria a pergunta por competência para a questão? Vamos lá! Primeiro, lembre-se do conceito principal da entrevista de competência, conhecer o passado para prever o futuro. Segundo, recorde-se de que uma entrevista por competências, as perguntas devem ser abertas e específicas, ou seja, que permitam uma resposta mais ampla e não respostas fechadas, como sim e não, e que não estejam diretamente relacionadas à competência a ser avaliada. Por fim, a pergunta deve ter seu verbo no passado. A ideia é conduzir o candidato a resgatar da sua memória situações onde ele tenha vivenciado um cenário similar ao desafio que você gostaria de investigar e não fazer uma projeção de como reagiria diante da situação. Dessa forma, a pergunta para avaliar a competência de criatividade aplicada à sala de aula poderia ser assim: conte-me uma situação onde você foi elogiado ou tenha ficado orgulhoso por implantar uma ação inovadora. Ou ainda, em qual das suas experiências anteriores você foi mais desafiado a ser criativo? Compartilhe ações e projetos de que você tenha participado e que foram avaliados como positivos. Veja que em ambos os casos, os verbos remetem à ação no passado e obrigam o candidato a falar de vivências. Ao avaliar a resposta dada, você deverá ser capaz de identificar o CAR, ou seja, o contexto, a ação e o resultado da narrativa. Dessa forma, as respostas do candidato devem, primeiro, ter um contexto compreensível. Segundo, deixar claro qual a ação tomada. Terceiro, informar os resultados obtidos com a ação. Vamos treinar o método CAR? Agora digamos que um dos candidatos a professor responde dessa forma a pergunta acima. Em minha última experiência profissional, trabalhei em uma escola pública com poucos recursos e muito deficiente de investimento em artes, dificultando a aplicação de conceitos básicos de literatura em sala de aula. Para trabalhar o tema do romantismo com meus alunos do 5º ano, eu promovi um sarau beneficente e arrecadei fundos junto ao comércio local para investir na criação de uma biblioteca popular. Agora, os alunos têm acesso à literatura de qualidade para fortalecer seus conhecimentos em minha disciplina. Ao se deparar com essa resposta, como você caracterizaria o contexto, a ação e o resultado? Vamos lá! Contexto. Em minha última experiência profissional, trabalhei em uma escola pública com poucos recursos e muito deficiente de investimento em artes, dificultando a aplicação de conceitos básicos de literatura em sala de aula. Ação. Para trabalhar o tema do romantismo com meus alunos do 5º ano, promovi um sarau beneficente e arrecadei fundos junto ao comércio local para investir na criação de uma biblioteca popular. Resultado.
Agora, os alunos têm acesso à literatura de qualidade para fortalecer os seus conhecimentos em minha disciplina. A resposta dada pelo candidato parece atender todos os critérios necessários para o CAR e ser bastante coerente. Ele pode ser um potencial candidato à sua avaliação.